Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Gente, nas últimas semanas nós estamos trabalhando o capítulo 14 da unidade 7 e estamos falando a respeito dos antigos romanos. Semana passada nós falamos sobre as origens mitológicas de Roma, não é? E nós também já havíamos falado um pouco sobre essas origens históricas e oficiais também de Roma. Então, hoje eu vou tentar recapitular um pouquinho do que a gente já viu, certo? Nessas nossas aulas, para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso conteúdo, ok? Então, vocês lembram, né, quando nós estávamos falando no início do capítulo 14, onde nós falamos, né, que existe uma região às margens do rio Tibre, na Península Itálica, que ficou conhecida como Lácio. Então, nessa região viviam diversos povos, né, que eram eles os latinos, gregos, etruscos, não é? E tem até um mapa no início do capítulo também para que vocês pudessem visualizar onde estava cada um desses povos nessa região. E entre eles, não é? A das primeiras cidades que se desenvolveu nessa região, que foi a margem do rio Tibre, foi Roma. Os habitantes romanos, não é? Eles cultivavam o trigo, oliveiras, vinhas, então basicamente eles eram agricultores. E a sua forma de governo era governada por reis, né? E eles exerciam os cargos de forma vitalícia, que quer dizer o quê? Né? Eles entravam no cargo até o dia de sua morte. Então, eles governavam por toda a vida. E eles governavam com o auxílio de quem? De um senado e de uma assembleia. Lembram que a gente falou sobre isso na nossa videoconferência? Então, qual era a função do senado? O senado tinha a função, não é, de conselho. Ele era tipo um conselho que era formado por quem? Por líderes, né, das principais famílias de Roma. E tínhamos também, não é, a Assembleia, que era formada por quem? Por cidadãos romanos, né, que vez ou outra eram convocados pelo rei e ele se reunia para discutir, né, problemas que aconteciam na cidade. E também Roma, né, teve grande influência da cultura etrusca. Vocês lembram que nós falamos sobre isso lá na dinastia Tarquínia? Pronto, lembram qual eram essas influências, né, na cultura? Falamos sobre togas, sobre bigas, sobre o que era Estado. Falamos também sobre a influência no alfabeto latino. Lembram disso? Pronto. E aí nós falamos também sobre a organização social de Roma, não é? Então, que ela era formada por quê? Por ou melhor, 4, né, camadas sociais, que seriam os plebeus, os escravos, os patrícios e os clientes. Quem eram os plebeus? Era formado, né, basicamente, a classe dos plebeus, nessa parte da população, melhor dizendo, por homens livres que trabalhavam na agricultura, eram comerciantes e artesãos. Só que tinha um problema. Era muito comum que esses plebeus, ao adquirir dívidas e não pagar essas dívidas, eles se tornassem o quê? Escravizados. Lembram disso que nós falamos? E aí é onde aparece a nossa próxima camada, né, social, que eram os escravos, que eram compostos por quem? Prisioneiros de guerra. Lembra, eu falei isso para vocês, não é? Que eles guerreavam bastante, e aquele povo que perdia a guerra, muitas vezes alguns eram capturados e escravizados. Então, para ser escravizado, tinha duas situações mais comuns, não é? Que era aquela do plebeu, como eu já falei para vocês, que não pagava suas dívidas, ou então a do prisioneiro de guerra, que acabava se tornando um escravizado. Então, qual era a função desses escravizados? Eles trabalhavam em obras públicas, na agricultura, na mineração, em lojas, em oficinas, e eles poderiam ser o quê? Eles poderiam ser uma propriedade do governo, como também ser uma propriedade particular, certo? Estranho, né, falar de pessoas assim, mas enfim, a gente já sabe como é que funciona ou funcionava esse esquema de escravidão.
E aí nós temos os patrícios, não é? Essas pessoas eram o quê? Eram de origem de famílias, né, muito antigas e bem ricas, e eles eram proprietários de grandes extensões de terra. Eles eram quem possuíam de fato em Roma, né, os direitos políticos, e eles podiam ocupar cargos, né, lá no Senado, como a gente viu lá no início. Eles podiam, né, ter esse direito de posse de escravizados, e os plebeus trabalhavam geralmente, né, para eles. E aí tem os clientes, né? Eram aquelas pessoas que prestavam serviços aos patrícios, né, em troca de proteção e de ajuda econômica também. Então eles faziam prestações de serviços para os patrícios. Aí, não é? Nós temos uma Roma republicana, que em 1509 a.C., né, os romanos já não aceitavam mais aquele sistema de governo, de monarquia, da monarquia etrusca, né? E eles, liderados, né, pelos patrícios, depuseram um rei e instalaram uma república. Muitos patrícios governaram de acordo com seus interesses, né? Eles aplicavam muitas leis que se favoreciam, ou quando não era favorecimento próprio, era favorecimento de pessoas próximas a eles. Então isso fez o quê? Fez com que os plebeus, que era a grande maioria da população, se revoltassem com aquilo que estava acontecendo. Eles estavam extremamente insatisfeitos, né? E além de tudo, eles ainda sofriam com a escravidão, quando não conseguiam pagar as dívidas, como a gente já falou, né? Então, quando foi 494 a.C., né, os plebeus começaram a ameaçar, de certa forma, né, iniciar uma fuga de Roma, dizendo que eles iam embora de lá e iam fundar a sua própria cidade-estado. Só que isso começou a preocupar os patrícios, porque se os plebeus deixassem de pagar seus impostos e deixassem de trabalhar, isso ia acabar com a República Romana. Então, foi que eles fizeram para resolver essa situação, né? Eles criaram uma assembleia que ficou conhecida como a Assembleia da Plebe, que era formada por políticos plebeus, e eles participavam, né, de certa forma, das decisões do Senado e defendiam os direitos dessa camada social. Só que, ao longo dos anos, eles também foram conquistando outros direitos, não é? Como acesso a cargos públicos, a cargos políticos, coisa que antes eles não podiam. Vocês lembram, né? Que isso era destinado unicamente aos patrícios. E outra coisa também, não havia mais a escravização de pessoas que não pagassem suas dívidas. Então, os plebeus não eram mais forçados a serem escravizados ao não pagar suas dívidas, certo? E outra coisa também, que foi o casamento, começou a ser permitido, que não era permitido antes, que um plebeu se casasse com uma pessoa, com um patrício, certo? Então, não existia mobilidade social. Se você nasce plebeu, você vai casar com um plebeu. Se você nasce patrício, você vai casar com um patrício. Antes não era permitido. Aí depois desse período, né, eles conseguem que esses casamentos sejam permitidos. Mas, né, embora eles tenham tido todas essas conquistas, ainda assim existia, não é, uma grande diferença social e econômica entre os patrícios e os plebeus. Então, com o decorrer do tempo, os romanos, né, eles dominaram por meio de guerras e invasões, atuação de diferentes e eficientes exércitos, né? Então, eles conseguiram expandir muito os seus domínios, e também eles eram muito estrategistas, certo? O exército romano, ele ficou conhecido como um exército bastante eficiente, organizado e disciplinado. Então, no exército não tinha só aqueles combatentes. No exército romano tinha engenheiros, tinha
homens, né, que dispunham de habilidades para construir acampamentos bastante fortificados, que facilitava a mobilização, né, de toda a tropa. Então, eles conseguiram também expandir esse território por meio de quê? De alianças. Então, eles concediam forças armadas e cargos políticos aos povos aliados. Então, aqueles povos que se aliavam a eles passavam a ser parte, né, do território de Roma, e eles ofereciam esses favorecimentos. O que é que acontece? A crise da república, né, desse sistema de república. As vitórias militares nas guerras, elas aumentavam, né, os prestígios de quem? Daqueles generais romanos que estavam à frente do exército. Então, o que foi que aconteceu? Eles passaram a utilizar, né, essa força dos exércitos para influenciar e defender os seus interesses pessoais dentro do Senado. O que foi que aconteceu? Esse tipo de atitude começou a gerar o quê? Conflito entre os generais e o Senado, o que começou a ocasionar uma grave crise política. Então, no meio dessa crise política surge um nome que vocês devem ter visto lá no filme que eu pedi para vocês assistirem, não é? Que é quem? Caio Júlio César, que ele vai assumir, né, o poder de Roma em 49 a.C., e ele combateu, né, os seus opositores e conseguiu mais uma vez centralizar o poder em suas mãos. Lembra que tinha se tornado uma república, tinha acabado com monarquia, com império, tudo, e aí ele, dentro dessas técnicas todas, ele conseguiu, né, combater aqueles que se opunham a ele e centralizou o poder em suas mãos. Então, dentro disso, ele promoveu uma série de mudanças, certo? Ele realizou diversas obras públicas que geraram empregos, distribuiu terras para ex-soldados e pessoas já camadas mais pobres da sociedade, entre muitas outras medidas que ele fez, né? Só que o que aconteceu? Essas medidas que Caio Júlio César tomou acabou ocasionando o quê, né? O desagrado de muitos políticos. Por quê? Porque com isso eles passaram a ter menos poderes. Então eles temiam que com isso também acontecesse o quê? Perca de privilégios. Então, quando foi em 44 antes de Cristo, Júlio César foi assassinado por membros do Senado, certo, pessoal? E aí, com isso, né, nós já fizemos a nossa atividade do capítulo, do qual nós vamos corrigir na nossa videoconferência. E agora nós vamos iniciar o capítulo 15, o Império Romano. E após a morte de Júlio César, houve novas disputas por poder que causaram diversas guerras civis. Otávio, que era sobrinho de Júlio César, derrotou seus oponentes e assumiu o poder em 27 a.C. Pronto, pessoal. Agora eu deixo uma questão para vocês, certo? Nós estamos concluindo, né? Já estamos vindo há algumas semanas debatendo o capítulo 14 e agora estamos iniciando o capítulo 15. O que é que eu vou pedir de atividade para vocês hoje? A nossa atividade hoje ela vai ser bem simples, certo? Ela vai ser apenas uma leitura prévia do nosso assunto, para que na nossa videoconferência nós possamos debater a respeito desse novo assunto. E para isso, eu quero que vocês façam uma leitura desse texto do capítulo 15, marcando pontos importantes, pontos principais para o nosso debate e nossa leitura comentada na nossa próxima aula. Certo, pessoal? Então, é bem simples, certo? Fizemos esse resumão geral do que a gente já viu até aqui, não é, na nossa aula. E agora estamos iniciando o capítulo 15, do qual eu peço, certo, que vocês façam essa leitura prévia para que nós possamos debater e comentar a respeito desse novo assunto, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, tá bom? É só entrar em contato e tchauzinho!